Professor, vamos lá, vamos começar por Argentina, justamente, Uhum. falando de América Latina aqui, porque a gente já está enfrentando os argentinos, melhor dizendo, mal começou, o governo Milei na Argentina já está enfrentando a sua primeira crise, inclusive o ministro da Infraestrutura, que é o Guilherme Ferraro, ele foi Uhum. demitido. E parece que vem mais por aí também. A gente teve uma semana de protestos, uma greve geral. Você pode explicar um pouco desse contexto? O que está acontecendo na Argentina nesse momento? Claro, eu vou tentar, porque os acontecimentos são vertiginosos. Por exemplo, antes de eu entrar no ar, eu estava acompanhando uma rádio argentina que eu ouço bastante, a R10 AM, e Milei, numa entrevista online, já ofendeu o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Chamou Petro de comunista assassino. A chancelaria colombiana ficou irritadíssima e convocou o seu embaixador para dar informações sobre o que está acontecendo. Isso é todo dia. É muito parecido, Gabi, com a dinâmica do governo Bolsonaro, que Nossa, pensei a mesma coisa. não é, a cada Verborrágico, né? hora, a cada momento, tudo pode acontecer. Mas deixa eu ir para a crise política da Casa Rosada. O ministro da Infraestrutura, ele é aquele que garantiu para os governadores de províncias, são 24 províncias, que as obras públicas não iam cessar, ou seja, que iam pelo menos concluir os contratos. Porque Milei, na sua campanha, disse: acabou o dinheiro e acabou a obra pública. Então, ia colocar quase uma centena de empresas de construção civil sem fonte, sem recurso, sem pagamento, e o pessoal na rua. O ministro fez uma queda de braço e garantiu, pelo menos, o término dos contratos. Na luta interna, o que o Milei fez? A primeira notícia foi: Milei demitiu o ministro. Não, Gabi, pior. O Milei acabou com o ministério. Ele simplesmente acabou com o Ministério da Infraestrutura, que já tinha sido um guarda-chuva para incorporar transportes e outros ministérios importantes, e colocou tudo na pasta de Luiz Toto Caputo. Mais Caputo, eu uma diria... semelhança com o governo Bolsonaro, né, Bruno? Perfeito, perfeito. A gente está lendo o pensamento um do outro. Caputo é Paulo Guedes. Tá? Milei seria Paulo Guedes se não fosse o líder político desse desastre ambulante. E Toto Caputo é o próprio Paulo Guedes. E ele já falou que não tem dinheiro nenhum, que não tem recurso, não tem nada. Aí, isto foi de quarta para quinta. De quinta para sexta, ou seja, hoje, na noite de ontem, quinta, e hoje de manhã ratificou, o secretário de saúde complementar, ele foi retirado. Por quê? Na Argentina, são 3 sistemas de saúde, praticamente. Você tem o sistema público, que é o PAMI, você tem as obras sociais, que são importantíssimas, que pertencem aos sindicatos, e tem as chamadas pré-pagas, que são os planos de saúde complementares. Aí o Milei resolveu o problema dele. Qual era o problema dele? O secretário de saúde complementar estava preocupado de ter uma relação boa com os planos de saúde dos sindicatos, que é 1/3 da Argentina. Aí ele resolveu o problema. Ele demitiu o secretário e colocou no lugar que é ex-gerente de um enorme plano de saúde privado. Eu vou falar a marca aqui para não fazer publicidade de plano de saúde, mas é como tirar, mais ou menos, alguém que conversa na Fiocruz e colocar um negacionista. Foi mais ou menos isso que ele fez. Ele fez isso em 2 dias. Tem mais. Dados da Argentina há 40 dias. Olha essa, Gabi. Chegou recentemente também. A Argentina conseguiu um milagre com o Milei. A inflação dobrou e o poder de compra do salário caiu pela metade. É, mas como disse o Milei, né? Esse resultado vocês só vão ver daqui a 30 anos, pessoal. Me cobrem daqui a 30 anos, tá? Teve essa. Pois Também, é, né? pois é. E hoje saiu um outro dado estarrecedor. A dieta básica do argentino é farinha de trigo e derivados. O preço do pão, que é o preço tabelado, subiu 20%, porque sobe no moinho, e o consumo de pão caiu 15%. Então vamos falar português? Embora lá se fale espanhol, rio-platense? Sotaque rio-platense? Los e las hermanas estão começando a passar fome. É o que já está acontecendo. E é isso que levou as pessoas para as ruas? Sim, sim. Na quarta-feira, a greve geral unificada, com menos de 40 dias de governo, ela foi um milagre político, eu diria. Por quê? Na Argentina, você tem uma grande confederação sindical, que é a CGT, que é a maior, tá? E a CGT tem uma linha um pouco mais dura, que é a União Caminhoneira. Você tem mais 2 centrais sindicais, as 2 CTAs. CTA Autônoma, CTA dos Trabalhadores. Setor piqueteiro, Gabi, são 22, se eu não errei a conta.
e tem o pessoal da Vale a economia. pena, acho que talvez a gente explicar, desculpa te interromper só, Bruno, os piquetes, né, que Claro, é claro, muito vou comum na explicar. Argentina, só para a gente não passar batido. Isso. Claro, o que é o setor piqueteiro? Na década de 90, o desemprego, um modelo econômico semelhante que o Milei está reproduzindo, ele veio arrasando, desindustrializando o país. Aí se criou uma categoria, movimento de trabalhadores desocupados, que tem a principal tática de luta são os piquetes, corte de rua, ou seja, cortar as ruas, interromper as estradas. Ficou conhecido como setor piqueteiro. Então tem 22 movimentos que organizam trabalhadores desocupados na busca de planos de saúde, planos sociais, planos de trabalho e planos de alimento complementar, que são os refeitórios comunitários. Também a comida não está chegando. Foi tudo junto para a rua ao mesmo tempo. Foram todos os setores foram juntos. A gente viu 100 mil na Praça do Congresso, em frente à Câmara de Deputados, ao lado do Senado, e tinha 30 mil tentando marchar de Avejaneda para Buenos Aires, e seria mais ou menos como tivesse em São Paulo, de Guarulhos para São Paulo, capital, tivesse em Belo Horizonte, de Contagem para BH. Só que tem uma ponte no meio. A polícia da Marinha brecou a ponte. Tinha 30 mil em cima da ponte, não puderam chegar. E cercaram também o acesso à Praça Congresso pela enorme Avenida 9 de Julho, Obelisco e Avenida de Macho. Aí são 8 pistas, tudo lotado. A polícia cercou também, foi a polícia da cidade. Então, se não fosse a repressão, o ato central teria o dobro de gente. O resultado pós-ato foi a primeira crise política ministerial do governo Milei. E vão ter outras, porque estão ameaçando as províncias. Isso é muito importante que você traz. Eu queria colocar aqui, pedir para a nossa produção colocar uma charge, justamente para a gente mostrar, resumir um pouco de qual é a situação do governo de Javier Milei nesse momento. Como se ele fosse uma marionete, olha só, a imagem mostra o Javier Milei como marionete, e a gente tem alguns empresários importantes na Argentina, de destaque na Argentina, né, Bruno? Professor, me ajuda se eu cometer algum erro aqui, você me corrige, tá? Mas a gente tem o Eduardo Elstein, né, da IRSA Investimentos, o Macri, ex-presidente, inclusive operador financeiro, herdeiro do grupo Macri. Tem também o Eduardo Eurnequian, que é um empresário argentino da Corporação América TV, Aeroportos 2000, ex-patrão do Javier Milei, inclusive, no setor privado, e também o Paulo Roca, diretor-presidente do grupo Techint, que é o maior conglomerado industrial do Brasil. É isso mesmo, né? Da Argentina. Isso aí, perfeito. Perfeito. Eu acho que demonstra um pouco, né, qual que é o cenário nesse momento. Sim, e tem a materialidade desse teatro de marionetes. Por quê? Porque o que está sendo dito publicamente nos grupos de mídia da Argentina, e não só dos grupos de mídia progressistas, é que a minuta do decreto de necessidade urgente do DNU, são 350 pontos, um pouquinho mais, até 54, se não me equivoco, e a lei ônibus, que é o pacote legal que está sendo discutido no Congresso, sequer foi escrito pela equipe do Milei. Teria sido escrita por escritórios de advocacia vinculados a esse empresariado. Tem um ministro, que é o ministro do Interior, que ele visita os políticos assessorado por 3 advogados pagos para o Paulo Roca do Grupo Tetim. Então, se tem conflito de interesse aí, é esse, porque não é que o empresariado vai ser favorecido pelo governo Milei. O empresariado está governando, não é junto a Milei, está governando o próprio Milei. E ninguém votou nisso. Milei não disse, se eu eleito for, a Casa Rosada vai ser um espaço ocupado, colonizado pelos maiores grupos empresariais argentinos. Se intuía que ele ia fazer, mas ele não falou isso. Então, é uma estafa eleitoral que está acontecendo. Exatamente. Inclusive, algumas pessoas também fizeram um paralelo aqui no Brasil, do governo Bolsonaro e outros empresários aí que poderiam ter sido colocados nessas posições. Nosso chat aqui é muito ligeiro também fazer essas comparações. O pessoal voa, né?